Para entender a grandiosidade de Davi, precisamos voltar ao contexto histórico em que ele viveu. Estamos no período dos juízes, uma era em que Israel não tinha uma liderança centralizada. A terra era constantemente ameaçada por nações vizinhas, como os filisteus, os amonitas e os moabitas. Esse cenário de instabilidade levou o povo de Israel a clamar por um rei, o que resultou na unção de Saul como o primeiro monarca. Mas Saul, apesar de começar com humildade, logo se mostrou desobediente às ordens divinas. Foi nesse momento que Deus decidiu buscar um sucessor, alguém que não apenas liderasse o povo, mas que fosse um reflexo do seu coração. E foi assim que a história de Davi começou, em Belém, como um simples pastor de ovelhas. Imagine um campo vasto, com o céu pintado de laranja ao entardecer e o som distante de ovelhas balindo em harmonia. É nesse cenário simples, quase bucólico, que conhecemos um jovem de cabelos revoltos e olhos atentos. Davi era o caçula da família, o menos notável entre os filhos de Jessé. Enquanto seus irmãos ostentavam armaduras ou se preparavam para grandes feitos, ele passava os dias sozinho, cuidando do rebanho. Mas não se engane, a vida no campo não era tranquila como parecia. Longe dos olhos de todos, Davi enfrentava perigos inimagináveis. Lobos e leões surgiam do nada, famintos, mas o jovem pastor não hesitava em defender suas ovelhas com uma coragem quase sobrenatural. Era como se ele soubesse, mesmo sem entender, que cada dia, cada batalha contra as forças da natureza, era um treino para algo maior. Até que, em um dia aparentemente comum, o inesperado aconteceu. O profeta Samuel chegou à casa de Jessé com um propósito divino, ungir o próximo rei de Israel. Os irmãos de Davi, altivos e imponentes, foram apresentados um a um. Porém, o óleo sagrado não derramava sobre nenhum deles. Algo parecia faltar. "Estes são todos os seus filhos?", perguntou Samuel. E, com um tom quase desinteressado, Jessé respondeu: "Vá, tem o menor, mas ele está cuidando das ovelhas." O menor. Esquecido. Um mero pastor. Mas quando Davi entrou, algo mudou no ambiente. Samuel percebeu de imediato, ali estava o escolhido. Sem títulos, sem fama, mas com um coração que pulsava ao ritmo dos céus. O óleo foi derramado, e o improvável aconteceu: o pastor se tornará o ungido de Deus. Porém, ser ungido não significava a glória imediata. A jornada de Davi estava apenas começando. Ele voltaria para o campo, para o anonimato, carregando o peso de um destino que ninguém além dele parecia compreender. Mas como um jovem pastor poderia se tornar o líder de uma nação? É nesse momento que o destino dá sua guinada mais inesperada. O palco de sua próxima grande prova não seria um trono, e mais um campo de batalha, onde um gigante esperava para desafiá-lo. Um gigante, com quase 3 metros de altura, estava parado no centro do campo de batalha, sua armadura reluzindo sob o sol ardente. Ele era Golias, o terror dos filisteus, um colosso que fazia até os soldados mais experientes de Israel tremerem de medo. Por 40 dias, sua voz trovejante desafiava o exército de Saul, zombando de Deus e do povo escolhido. No entanto, enquanto os guerreiros fugiam de medo, Davi chegava ao acampamento sem pretensão alguma. Ele não estava ali para lutar. Sua missão era bem mais simples: levar comida para seus irmãos e voltar para casa. Mas algo naquele cenário despertou uma chama em seu peito. Ao ouvir as provocações de Golias, Davi ficou indignado. Como podia aquele homem desafiar o Deus vivo e não ser confrontado? Seus olhos brilhavam com uma mistura de incredulidade e coragem. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele questionou, sua voz ecoando como um trovão em meio ao silêncio dos que haviam desistido. Quando a notícia de sua ousadia chegou aos ouvidos do rei Saul, Davi foi chamado à presença do monarca. A sala estava pesada com a tensão do momento. Saul olhou para o jovem pastor, franzindo a testa. "Você é apenas um rapaz", disse o rei. "E ele, um guerreiro desde a juventude." Mas Davi não se intimidou. Ele falou com a convicção de quem havia enfrentado lobos e leões para proteger suas ovelhas. "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará das mãos deste filisteu." A decisão de Saul foi relutante, mas ele cedeu.
A armadura do rei foi colocada sobre Davi, mas ela era pesada demais. Desajeitado, ele atirou. Em vez disso, pegou sua funda, apanhou 5 pedras lisas do riacho e marchou em direção ao gigante. Golias o viu se aproximar e riu com desprezo. Você vem a mim com paus e pedras? Eu entregarei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi, com a firmeza de quem sabia que não lutava sozinho, respondeu: Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos. A pedra voou da funda de Davi como um raio. O som do impacto reverberou no vale, e o gigante caiu. E então Davi foi até Golias caído no chão, tomou sua espada e cortou sua cabeça. Golias, o invencível, estava morto. O exército de Israel explodiu em gritos de vitória, mas, para Davi, aquilo não era apenas uma vitória pessoal. Era uma confirmação de que Deus estava com ele. E enquanto os soldados comemoravam, o jovem pastor mal sabia que essa vitória não seria o fim de sua luta, mas o começo de algo muito maior. Nos corredores do palácio, havia olhos cheios de inveja observando seu brilho. Uma nova batalha, mais íntima e perigosa, estava para começar. O som do povo ecoava pelas ruas de Israel como uma onda, crescendo em intensidade. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, gritavam as vozes cheias de admiração. O jovem pastor, agora herói de guerra, era carregado como um troféu vivo, o símbolo da vitória divina contra os inimigos do povo de Deus. Mas em meio a essa euforia, havia um homem que ouvia cada palavra como uma adaga perfurando seu coração. Esse homem era Saul. Davi havia conquistado a nação, mas também o coração do filho do rei, Jonatas. Os dois se encontraram pela primeira vez no palácio, e algo profundo aconteceu ali, algo raro e precioso. Era como se suas almas se conectassem de imediato. Jonatas, o príncipe, reconheceu em Davi algo que seu pai não podia enxergar: a presença de Deus. A amizade deles era diferente de tudo. Jonatas entregou a Davi sua túnica, sua espada e seu arco, gestos que significavam mais do que generosidade. Era uma declaração silenciosa, quase profética. Jonatas sabia que Davi estava destinado a algo maior, mesmo que isso custasse seu próprio trono. Mas enquanto a amizade florescia, a inveja de Saul se transformava em algo sombrio. O rei, que antes via Davi como um jovem talentoso, agora enxergava nele uma ameaça ao seu reinado. Seus olhos ardiam de rancor toda vez que ouvia o povo cantar louvores a Davi. E assim, o coração de Saul foi dominado pela escuridão. Ele tentou disfarçar seu ressentimento, mas, como veneno, isso se infiltrava em suas palavras e ações. Em um jantar no palácio, enquanto Davi tocava sua harpa, Saul perdeu o controle. Em um acesso de fúria, ele lançou sua lança contra Davi, tentando matá-lo ali mesmo. Davi escapou por um triz, mas aquele gesto foi mais do que uma tentativa de assassinato. Foi o prenúncio de uma perseguição implacável, que o forçaria a abandonar o conforto do palácio e a enfrentar o deserto. Mesmo assim, ele não estava totalmente sozinho. Jonatas, dividido entre a lealdade ao pai e a amizade com Davi, seria sua maior fonte de apoio nos dias sombrios que se aproximavam. Mas até que ponto essa amizade resistiria à tempestade? Aos poucos, Davi perceberia que o maior perigo não era o gigante Golias, mas a fúria de um homem disposto a tudo para manter o controle de um reino que já não era mais seu. A escuridão da noite envolvia o palácio quando Davi saiu às pressas, o som de seus passos abafado pelas batidas aceleradas de seu coração. Ele sabia que não podia mais ficar ali. Saul, tomado por uma inveja que havia virado loucura, queria vê-lo morto. Não era apenas um momento de tensão, era o início de uma vida de fuga. Davi deixou para trás o conforto dos banquetes, a música suave de sua harpa ecoando nos corredores do palácio. Agora, ele caminhava para o desconhecido, carregando pouco mais do que sua fé e a promessa de Deus. As montanhas se tornaram seu lar, e as cavernas, seu refúgio. Cada dia era uma luta para sobreviver, cada noite uma oração para ver o amanhecer. A perseguição de Saul era implacável, como se o rei estivesse obcecado em apagar a luz que brilhava em Davi.
Tropas eram enviadas, espiões espalhados, e cada suspiro de alívio era rapidamente substituído pela tensão de mais um passo em falso. E não era apenas o medo que acompanhava Davi. O peso da dúvida começava a sussurrar em seus ouvidos. Se eu sou o escolhido, por que estou sendo caçado como um animal? Mas, mesmo nesses momentos de fragilidade, algo nele se recusava a ceder. Houve ocasiões em que Davi teve a chance de terminar sua fuga de forma definitiva. Em uma caverna, ele encontrou Saul dormindo, vulnerável, com sua lança fincada no chão ao lado. Tudo o que Davi precisava fazer era pegar aquela arma e acabar com sua dor. Mas ele não o fez. Com uma lâmina afiada, cortou apenas um pedaço do manto do rei, como um sinal de sua lealdade e respeito. Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor, sussurrou Davi, mesmo sabendo que aquele ato de misericórdia não garantiria sua segurança. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Davi e seus homens viviam como nômades, dependendo de Deus e da terra para sobreviver. Mas em cada vilarejo onde se escondiam, a sombra de Saul os alcançava, e eles eram forçados a seguir adiante. E então, em um gesto de desespero, Davi tomou uma decisão que mudaria o curso de sua fuga. Ele buscou refúgio entre os filisteus, os mesmos inimigos que havia derrotado anos antes. O que faria o herói de Israel se aliar àqueles que ele outrora combateu? A resposta a essa pergunta estaria diretamente ligada à batalha pelo trono e ao destino que o aguardava, mesmo nas terras mais hostis. Imagine a cena e Davi, o matador de Golias, atravessando as terras dos filisteus. O ar estava denso com a tensão de um homem que sabia o peso do próprio nome. Ele era uma lenda entre os inimigos, o jovem pastor que humilhou seu maior guerreiro. E agora, ele caminhava direto para a boca do leão. O rei filisteu Aquis, de Gate, o recebeu com uma mistura de curiosidade e cautela. Davi apresentou-se não como um herói de Israel, mas como um fugitivo, um homem exilado por seu próprio povo. Era uma jogada arriscada, mas o desespero tem uma maneira de fazer até mesmo o mais valente buscar abrigo onde menos espera. Para reforçar sua narrativa, Davi até fingiu loucura em certo momento, deixando a saliva escorrer pelo rosto enquanto marcava portas com arranhões, um espetáculo tão convincente que Aquis decidiu não vê-lo como uma ameaça imediata. Com astúcia e paciência, Davi conseguiu não apenas se estabelecer ali, mas ganhar a confiança do rei. Ele foi presenteado com a cidade de Ziclag, onde se estabeleceu com seus homens. Ali, longe da perseguição de Saul, Davi começou a construir algo que era mais do que uma estratégia de sobrevivência. Ele formou uma base sólida, um exército de leais que se juntaram a ele não por obrigação, mas porque viam nele um líder diferente, um homem guiado por um propósito maior. Mas não se engane, e Davi não estava apenas escondendo-se. Ele era um estrategista, conduzindo ataques contra os inimigos de Israel, mas apresentando esses feitos como lealdade aos filisteus. Era um jogo perigoso, uma corda bamba onde cada passo podia levar ao abismo. Enquanto isso, as notícias de sua crescente força chegavam aos ouvidos de Saul, que, mesmo de longe, sentia o peso da sombra de Davi. O rei de Israel estava cada vez mais consumido pela paranoia, e sua busca por Davi tornava-se uma obsessão que o levava a decisões cada vez mais precipitadas. E então, em um momento que parecia selar o destino de ambos, os filisteus convocaram suas forças para uma batalha monumental contra Israel. O que faria Davi? Lutar contra seu próprio povo ao lado de seus inimigos ou buscar uma saída improvável em meio ao caos iminente? Esse confronto inevitável estava prestes a redefinir não apenas a relação de Davi com Saul, mas todo o destino de Israel. O céu estava tingido de cinzas, e o cheiro de fumaça pairava no ar antes mesmo que Davi e seus homens avistassem Ziclag. O silêncio que deveria anunciar o retorno ao lar foi substituído pelo som de chamas crepitando e destroços caindo. A cidade estava em ruínas. Enquanto avançavam, a cena diante deles parecia irreal, em casas queimadas até as fundações, o vento carregando as cinzas dos seus dias de paz. Pior ainda, suas esposas, filhos e todos os habitantes haviam desaparecido. Não era apenas uma tragédia, era uma humilhação. O exército amalequita, com quem Davi frequentemente entrava em conflito, aproveitará sua ausência para atacar e levar tudo. O peso do momento caiu sobre os ombros de Davi como uma montanha.
Seus homens, exaustos e devastados, começaram a murmurar contra ele. A dor se transformava em raiva, e os sussurros de traição começaram a se espalhar. Alguns até falavam em apedrejá-lo, como se ele fosse o único culpado por sua perda. Mas Davi não se deixou consumir pela culpa. Ele se retirou para um momento de solidão e buscou força na única coisa que sempre o sustentou, o Deus. Em meio à desolação, ele orou. Não apenas para encontrar direção, mas para reanimar seu espírito e enfrentar o que estava por vir. Com uma renovada clareza, Davi tomou o comando. Ele consultou o sacerdote Abiatar e pediu a Deus uma orientação clara. A resposta foi firme: persegue-os, porque certamente os alcançarás e tudo recuperarás. Então, ele reuniu seus homens, liderando-os com uma determinação que brotava de algo maior do que a necessidade de vingança. Pelo caminho, encontraram um egípcio abandonado, um servo dos amalequitas, à beira da morte. Ofereceram-lhe comida e água, e, em troca, ele os guiou até o acampamento dos invasores. O ataque de Davi foi fulminante. Durante horas, ele e seus homens combateram com uma intensidade que parecia vinda do próprio céu. Ao final, não apenas recuperaram tudo o que lhes havia sido roubado, mas também tomaram os despojos dos amalequitas como troféu. Mas algo naquele retorno a Ziclag era diferente. Davi estava começando a perceber que sua liderança não se tratava apenas de vitórias em batalhas, mas de carregar o peso da esperança de um povo. E enquanto ele reconfortava suas esposas, seus filhos e seus homens, uma notícia sombria começava a surgir no horizonte. As tropas filisteias marchavam contra Israel, e Saul, o rei que tanto desejava sua morte, enfrentaria um destino que selaria de vez os caminhos de ambos. O campo estava em silêncio antes da batalha. A tensão estava no ar, pesando como uma nuvem escura. O exército de Israel, liderado por Saul, estava posicionado na linha de frente contra os filisteus, prontos para enfrentar um confronto que parecia inevitável. Mas, dentro do coração de Saul, o medo e a insegurança já haviam tomado conta. Ele sabia que seus dias estavam contados. Davi, que havia sido procurado implacavelmente por Saul durante anos, agora se via em uma encruzilhada. Ele, que havia sido exilado entre os filisteus, estava prestes a ser chamado a tomar seu lugar em Israel. Mas, ao saber da batalha iminente, ele hesitou. Não era apenas um confronto físico, mas o peso de tudo o que Saul representava. O rei, apesar de seu temperamento e erros, ainda era o ungido de Deus, e Davi sabia que isso significava algo profundo. Naquele dia fatídico, enquanto os exércitos se preparavam para a luta, algo inesperado aconteceu. O rei Saul, em um momento de desespero, procurou por um médium em Endor, buscando conselhos sobrenaturais, algo que ele sabia que não poderia encontrar entre os sacerdotes. Ao invocar o espírito de Samuel, o profeta, a resposta foi dura e definitiva: amanhã, você e seus filhos estarão comigo. E assim aconteceu. No campo de batalha, o exército de Israel foi derrotado pelos filisteus. Saul, ferido gravemente, tomou uma decisão trágica, preferindo morrer por sua própria mão do que cair nas mãos de seus inimigos. Seu corpo foi encontrado por soldados filisteus, como uma última afronta à dignidade do rei de Israel, foi desonrado. A notícia da morte de Saul e de seus filhos chegou a Davi com uma dor silenciosa. Não havia celebração, nem palavras de vitória, mas o entendimento de que o ciclo de perseguição e fuga havia chegado ao fim. O reino de Israel estava agora sem um líder, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabia que o tempo para cumprir a promessa divina havia chegado. Mas a ascensão ao trono não seria tão simples. A morte de Saul e seus filhos deixou um vácuo de poder, e enquanto muitos esperavam que Davi fosse o próximo a governar, outros tinham outros planos. Uma guerra por sucessão estava prestes a começar, e Davi se veria novamente em meio a alianças políticas e traições, onde cada movimento poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto isso, uma palavra pairava no ar: rei. O título que Davi sabia que estava destinado a carregar, mas que ainda não havia sido conquistado de fato. O caminho para o trono estava traçado, mas antes de chegar a ele, ele teria que navegar pelas águas traiçoeiras da política e da lealdade. Davi já não era mais apenas o fugitivo, o exilado, ou o ex-combatente dos filisteus.
Ele era agora o homem que herdaria o trono de Israel, mas o caminho até ali seria mais tortuoso do que ele imaginara. O reino estava rachado, dividido entre os que viam em Davi o legítimo sucessor e os que acreditavam que a dinastia de Saul ainda deveria prevalecer. Com a morte de Saul, a batalha pela sucessão teve início. A primeira parte dessa luta não aconteceu nas grandes planícies de guerra, mas nas alianças e traições que se desenrolavam nas sombras. Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei por um grupo de seguidores leais à antiga linhagem, e isso só fez a rivalidade entre os dois reinos crescer. Davi, com a sabedoria adquirida nas fugas e batalhas do passado, soube agir com cautela. Ao invés de partir direto para a guerra, ele buscou conquistar corações. Enviou mensageiros, manteve um exército forte, mas procurou manter a imagem de um líder justo, que não desejava governar pela força, mas pela confiança do povo. Ele sabia que, para se tornar o rei de todo Israel, precisaria da aceitação daqueles que ainda viam Saul como sua última esperança. O tempo passou, e as batalhas que se seguiam eram tanto militares quanto políticas. Isbosete, mesmo sendo proclamado rei, não conseguiu controlar o reino de forma eficaz. Seus próprios comandantes começaram a questionar sua autoridade, e um de seus generais, Abner, se aproximou de Davi com uma proposta que mudaria o destino do reino. Abner sabia que Davi era o verdadeiro líder de Israel, mas sua lealdade a Saul o impedia de agir abertamente. No entanto, as falhas de Isbosete e a crescente força de Davi tornaram impossível ignorar o que estava evidente a todos, e Davi era o homem destinado a unir as tribos e dar novo rumo a Israel. A proposta de Abner foi clara, e, por um breve momento, a paz parecia à vista. No entanto, a traição e a violência não estavam tão distantes quanto Davi imaginava. Uma morte, inesperada e brutal, foi o estupim que levou o conflito a um novo ponto de ebulição. O que parecia uma aproximação de alianças se transformou em um cenário de vingança e morte, e a última linha entre a paz e a guerra seria traçada em um único, fatídico dia. Agora, Davi estava não apenas lutando pelo trono, mas pela unidade de um povo dilacerado pela divisão e pela violência. E, enquanto a luta pela coroa seguia seu curso, o que ainda restava de Israel esperava que, no final, um rei justo e sábio pudesse realmente restaurar a paz. Mas até lá, muitos sacrifícios ainda teriam que ser feitos. Davi finalmente foi coroado rei de Israel, e, com isso, o que parecia ser o começo de uma nova era para o reino de Deus também trouxe à tona um profundo dilema. Ele já havia sido ungido, mas ser rei era bem diferente de ser o herói das batalhas. O trono que ele conquistara com sangue e suor exigia mais do que uma espada afiada e uma mente estratégica, e ele precisava de sabedoria, compaixão e uma visão para unificar um reino dilacerado por anos de conflito. Com o cetro em suas mãos, Davi foi confrontado com os desafios de um governante. A administração da justiça, a busca por alianças e o cuidado com os súditos eram questões que pesavam sobre seus ombros. Em meio a tudo isso, ele fez uma escolha que seria determinante para a sua vida, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo-a como a cidade escolhida por Deus. O ato foi simbólico, representando não apenas uma conquista política, mas a confirmação de que seu reinado seria voltado para os propósitos divinos. Mas, à medida que o poder crescia, o equilíbrio entre a fé e a liderança começava a se romper. Davi, o pastor humilde e o guerreiro vitorioso, enfrentava agora os desafios que vinham com o luxo e a responsabilidade do trono. Ele não era mais apenas o homem que cuidava das ovelhas ou lutava nas trincheiras, e ele agora tomava decisões que afetavam vidas, e seus erros seriam mais graves e mais difíceis de corrigir. A tentação do poder se insinuava, disfarçada de momentos de prazer e indulgência. Foi então que, em um tempo de descanso, quando a guerra estava longe e o povo estava pacífico, Davi cometeu seu erro mais emblemático. Ele viu Batseba, a esposa de Urias, tomando banho e, sem resistência, se deixou dominar pela atração. Uma decisão impulsiva e sombria, que lançaria uma sombra sobre seu reinado. O que parecia ser um pecado passageiro se tornou uma teia de consequências, e o rei, que fora ungido para ser exemplo de justiça, agora se via diante de uma crise moral e espiritual. E enquanto ele tentava controlar o que estava fora de seu alcance, uma tragédia começava a se desenrolar dentro de sua própria casa. O pecado de Davi não apenas destruiu uma vida, mas desencadeou um ciclo de sofrimento que alcançaria suas próprias gerações.
Enquanto o rei tentava lidar com as repercussões de seu erro, uma revelação divina se aproximava. O profeta Natã, aquele que sempre foi a voz da verdade, confrontaria Davi de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. E, ao fazer isso, obrigaria Davi a confrontar não apenas sua culpa, mas a verdadeira natureza de sua liderança. O que aconteceria a Davi, o homem segundo o coração de Deus, diante da dura verdade que ele tão desesperadamente queria evitar? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o preço a pagar seria alto e mais alto do que ele imaginava. A noite estava silenciosa, como se o próprio céu estivesse aguardando o momento certo para falar. Davi, agora consumido pelo peso de seus erros, mal conseguia olhar para os olhos de quem o cercava. O trono que ele conquistara com tanto esforço estava, de alguma forma, ameaçado por sua própria culpa. Foi então que Natã, o profeta de Deus, entrou em cena. Ele não precisava de grandes discursos ou palavras suaves, a verdade era sua única arma. E, com a calma de quem sabia o que fazia, Natã contou a Davi uma história simples, mas com um impacto devastador. Um homem rico, com rebanhos abundantes, roubou a única ovelha de um homem pobre, aquela que ele amava como a própria filha. O rei, ouvindo indignado, exclamou que aquele homem deveria ser punido severamente. Foi nesse momento que Natã, com uma voz firme e direta, disse: "Tu és esse homem." O choque foi tão profundo que Davi não sabia se as palavras de Natã vinham do próprio Deus ou de algum lugar além do entendimento humano. O rei, que sempre foi capaz de lutar e conquistar, agora se via nu diante da verdade de seu pecado. A visão de Batseba, a morte de Urias, as mentiras que ele espalhara, tudo aquilo estava diante de seus olhos, uma realidade que não poderia ser ignorada. Mas, ao invés de negar, Davi reconheceu sua falha com uma humildade que poucos reis seriam capazes de demonstrar. A palavra de Deus, pronunciada por Natã, foi dura, mas também ofereceu misericórdia. "O Senhor te perdoa", disse o profeta, "mas as consequências do teu erro não passarão em branco." E, com isso, um novo ciclo de sofrimento começou para a casa de Davi. O castigo divino veio em uma série de tragédias. A criança gerada com Batseba morreu logo após o nascimento, uma perda devastadora para o rei e sua esposa. Mas, como se isso não fosse suficiente, a dor de Davi ainda estava longe de acabar. O pecado que ele havia cometido com Batseba seria apenas o prenúncio de uma tempestade maior que atingiria sua própria casa. Seu filho Amnon, em um ato de brutalidade, violentou sua meia-irmã Tamar, gerando uma revolta que dividiria ainda mais a família real. E, em seguida, Absalão, outro de seus filhos, tomaria a decisão de vingar Tamar, assassinando Amnon e dando início a uma rebelião que colocaria Davi contra o próprio sangue. A partir desse momento, Davi não seria mais apenas o rei de Israel. Ele era um pai que enfrentava a desintegração de sua família, uma família que, mesmo nas sombras do pecado e da violência, ainda tinha um futuro que ele precisaria lidar. Cada decisão que Davi tomava parecia amplificar as consequências do passado, e ele logo perceberia que não seria apenas o reino que estava sendo testado, mas sua própria capacidade de liderar diante de uma tragédia pessoal e incontrolável. Enquanto Absalão, com seu charme e carisma, ganhava o apoio do povo e se preparava para tomar o trono, Davi sabia que a luta pela sua família e pelo reino estava apenas começando. Absalão era tudo o que Davi não era em sua juventude: ousado, charmoso e, acima de tudo, determinado. O príncipe que, uma vez, havia sido amado por todos, agora se tornava o líder de uma revolta que ameaçava destruir o próprio coração do reino. Ele soubera como jogar as palavras como uma faca afiada, seduzindo os corações dos israelitas e prometendo liberdade, justiça e uma nova era para o povo. O carisma de Absalão foi como um veneno doce que se espalhou, conquistando a confiança dos mais leais, até que o palácio de Davi, outrora um símbolo de autoridade, se tornava um alvo de traição. Davi, ao perceber o que estava acontecendo, se viu em uma encruzilhada ainda mais difícil do que antes. Ele não sabia se deveria lutar até o fim, tomando seu exército e enfrentando o filho em um campo de batalha, ou se deveria, pela misericórdia, abandonar a cidade e fugir para preservar a vida e evitar mais derramamento de sangue. O peso da escolha era imenso. Por um lado, ele era o rei legítimo de Israel, por outro, era um pai, dilacerado pela ideia de ter que enfrentar a rebeldia de seu próprio filho, aquele a quem ele havia dado tudo.
A decisão foi difícil, mas, diante da iminente ameaça, Davi optou pela fuga. Ele reuniu os seus mais fiéis e partiu de Jerusalém com um coração pesado, deixando para trás o palácio, os bens e o que ainda restava de seu reinado. Com isso, ele se viu novamente como fugitivo, o homem em exílio, mas agora com o peso não apenas do reino em suas costas, mas com o peso da culpa e da dor de ver seu filho liderar a batalha contra ele. Enquanto Absalão marchava com seu exército em direção à cidade, Davi e seus seguidores cruzavam o deserto, fugindo da sombra que seu próprio filho havia lançado sobre eles. A estrada era árida e cheia de perigos, mas a verdadeira ameaça não estava apenas no ambiente hostil, mas nas traições que se desdobravam ao seu redor. Até mesmo aqueles que outrora haviam sido seus aliados estavam agora se juntando à revolta, e ele se via cercado não só pelos inimigos, mas também pelos próprios súditos que agora o viam como um rei caído. Durante essa fuga, a dor de Davi se aprofundava, não apenas pela perda do reino, mas pela deslealdade dos que lhe eram próximos. Em uma noite sombria, quando as estrelas mal conseguiam iluminar o caminho, um encontro peculiar aconteceu. Um homem, chamado Semei, jogou pedras contra Davi e seus seguidores, amaldiçoando o rei. A humilhação era imensa, mas Davi, já tão acostumado com a dor e a traição, apenas olhou para o céu, aceitando a adversidade como parte de sua jornada. O exílio era cruel, mas o peso da vergonha de ter um filho em rebelião contra ele parecia ser ainda mais devastador. E enquanto a tempestade de sua vida pessoal não dava sinais de cessar, Davi, como um rei que ainda não havia desistido, sabia que a guerra por seu trono e pela sua família estava longe de terminar. A sombra de Absalão se aproximava, e a batalha pela sobrevivência de sua linhagem estava prestes a explodir. No entanto, o maior teste ainda estava por vir. O destino de Davi não dependia apenas de sua habilidade de lutar ou governar, mas de como ele se levantaria após a maior de todas as provações e a luta contra o próprio sangue. A batalha pelo trono de Israel se aproximava do seu clímax, e o confronto entre pai e filho estava prestes a acontecer. Absalão, com toda a sua juventude e ambição, comandava um exército de seguidores ardentes, convencidos de que ele era o escolhido para reerguer Israel. Davi, por sua vez, com um coração partido e uma alma marcada pelas cicatrizes de suas próprias falhas, se preparava para a luta final, não apenas pelo reino, mas pelo que restava de sua família, sua honra e sua redenção. Quando as forças de Absalão finalmente se encontraram com o exército de Davi, o campo de batalha se tornou um palco de tragédia e de um destino que parecia já selado. As forças de Davi, com a experiência de guerreiros endurecidos por anos de conflito, enfrentaram os seguidores de Absalão com uma estratégia calculada, mas havia algo mais na luta do que simplesmente um confronto militar. Era o peso do coração de um pai, que sabia que seu filho, em toda sua grandeza e falhas, estava prestes a ser destruído pela própria arrogância. Absalão, no auge de sua juventude e beleza, cavalgava com confiança pelo campo de batalha, quando, em um instante que parecia ser o prenúncio de seu fim, sua cabeça ficou presa nos galhos de um carvalho. Seu cavalo, descontrolado, o deixou pendurado, vulnerável e à mercê dos homens leais a Davi. O que deveria ter sido um triunfo para o filho rebelde se transformou em uma humilhação fatal, e o comandante do exército de Davi, Joabe, não hesitou em ordenar que o matassem, apesar do desejo de Davi de poupar a vida do filho. A morte de Absalão ecoou por todo o campo de batalha como um rugido de dor e perda, não apenas pela morte de um príncipe, mas pela tragédia pessoal de um pai que jamais conseguiria recuperar o amor e a lealdade de seu filho. Davi, ao receber a notícia, caiu em um estado de profunda dor e angústia. O homem que havia derrotado os gigantes, que havia sido o herói de Israel, agora se via derrotado pela morte de seu próprio sangue. Ele gritou, chorou e desejou não ter vencido. Absalão, meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido no seu lugar! Esse lamento de Davi, sua dor crua e incontrolável, revelou a profundidade de seu coração. Ele havia perdido muito mais do que um trono ou uma batalha, ele perderá o que restava de sua família, a parte mais pura de sua alma. E, enquanto o lamento de Davi ressoava nos ventos que cortavam o campo de batalha, a pergunta se erguia mais uma vez: o que fazer agora? O rei que havia passado por tantas provações, que havia sido o herói de Israel, agora precisava reconstruir o que restava de sua vida, de sua linhagem e do próprio reino. As feridas do passado não poderiam ser esquecidas, mas o futuro,
como sempre, oferecia uma última chance para a redenção. Davi sabia que o caminho de volta ao trono seria mais complicado do que a vitória militar. Ele precisava restaurar a confiança do povo, curar as feridas abertas em sua família e reerguer o reino que havia quase perdido. Mas o peso da perda e a dor da batalha ainda pairavam sobre ele, deixando claro que a reconstrução do que havia se perdido não seria uma tarefa fácil. No entanto, uma última decisão ainda aguardava Davi e uma que poderia finalmente definir o destino de sua linhagem. Mas a jornada de Davi estava longe de terminar, e os ventos da história continuariam a soprar, trazendo consigo novos desafios. Após a morte de Absalão, Davi se viu diante de um reino partido, um povo devastado pela guerra e uma família marcada pelas cicatrizes da traição e do lamento. A dor pela perda do filho ainda consumia o coração do rei, mas ele sabia que sua jornada não havia terminado. O reino de Israel, que um dia floresceu sob sua liderança, agora estava à beira do caos. Os inimigos que antes se curvavam à sua espada agora esperavam uma oportunidade para atacar, e a confiança do povo em sua liderança estava abalada. Davi, com sua experiência e sabedoria de um homem que já conhecia os altos e baixos da vida, começou a reconstruir, não apenas o reino, mas a confiança das pessoas. Ele sabia que o povo precisava ver que o rei que eles amavam ainda tinha forças para governar. Com passos firmes, Davi retornou a Jerusalém, onde foi novamente proclamado rei. Mas o peso de ser rei, agora, era mais pesado do que nunca. A dor de perder Absalão foi um fardo que Davi nunca conseguiria deixar para trás, mas ele sabia que não poderia viver para o lamento. Ele tinha uma linhagem para garantir, e a restauração do reino dependia de sua capacidade de se reerguer e tomar decisões difíceis. Foi nesse momento que ele começou a preparar o futuro de Israel, não com base em sua própria descendência, mas com a visão de um filho que ele sabia ser o escolhido para dar continuidade ao legado. Salomão, o filho de Batseba, sua esposa que havia sido marcada pela tragédia, se tornou a esperança de Davi. No entanto, o caminho para a sucessão de Salomão não seria simples. O próprio filho de Davi, Adonias, se levantou para reivindicar o trono, acreditando ser o herdeiro legítimo. Ele, com o apoio de alguns dos principais líderes do reino, tentou usurpar o trono de Salomão. Mas Davi, com a força de um pai decidido a proteger o futuro de seu povo, fez a escolha difícil. Ele ordenou que Salomão fosse ungido como rei, e em um ato de grande autoridade, garantiu que seu filho fosse coroado. O apoio de Davi foi decisivo. Quando Adonias se viu sem apoio, sua tentativa de usurpação falhou. Davi, com a sabedoria adquirida em toda a sua vida, reafirmou sua autoridade e assegurou a sucessão de Salomão, cumprindo a promessa de que seu legado não seria apagado, mas passaria para um filho que, apesar da juventude, possuía a sabedoria e a visão de um grande governante. Assim, com a paz restaurada, Davi se retirou da cena política, ciente de que a missão de liderar Israel estava em boas mãos. Ele entregou as rédeas do reino a Salomão, mas não sem antes lhe passar a responsabilidade de construir o templo de Deus, um sonho que Davi não poderia realizar, mas que sabia que seu filho seria capaz de concretizar. O reinado de Davi chegou ao fim, mas seu legado permaneceu, não apenas nas páginas da história, mas nos corações do povo de Israel. A morte de Absalão e a ascensão de Salomão marcaram o fim de uma era e o início de outra, onde o reino de Israel floresceria sob a sabedoria do filho de Davi. Mas, enquanto o jovem Salomão assumia o trono, o espírito de Davi ainda pairava sobre Israel, como uma lembrança viva de que, mesmo nos momentos de maior tragédia, a força de um rei e de um pai pode transformar o destino de um povo. E assim, com Salomão no trono, a história de Davi parecia ter encontrado seu encerramento, mas o impacto de sua vida continuaria a ecoar através das gerações. O templo que ele desejava construir seria o símbolo eterno de uma era de fé, e a promessa divina que sustentava sua linhagem perduraria. E assim chega ao fim a incrível jornada de Davi, um homem que enfrentou desafios imensos, superou inimigos formidáveis, e apesar de suas falhas e lutas internas, deixou um legado eterno para Israel e para o mundo. Ele não foi apenas um rei, mas um pai, um guerreiro, e, acima de tudo, um homem que aprendeu, com cada erro e acerto, o verdadeiro significado de fé, perdão e liderança. Davi,
com todas as suas vitórias e derrotas, nos ensina que, não importa o quão difíceis sejam os momentos, sempre existe a oportunidade de recomeçar, de aprender com os erros, e de deixar um legado que transcende nossa própria vida. Sua história é um lembrete poderoso de que a grandeza não vem da perfeição, mas da coragem de seguir em frente, mesmo diante das adversidades mais profundas. Se você se sentiu tocado por essa história e acredita que também pode aprender com os desafios de Davi para superar os seus próprios, não deixe de nos apoiar. Seu like não é apenas um gesto, mas uma maneira de mostrar que histórias como essa têm poder, têm valor. E para garantir que você nunca perca mais uma jornada como a de Davi, se inscreva no canal. Aqui, sempre vamos te mostrar o poder de transformar a adversidade em aprendizado. Então, curta, se inscreva e venha compartilhar mais momentos como esse conosco. Até a próxima, e que a força e a sabedoria de Deus continuem a iluminar sua jornada.